Muito bom dia e feliz sábado, meus amiguinhos e minhas amiguinhas lá de casa. Cá estamos nós, mais uma vez, dando início agora ao nosso culto de adoração infantil deste sábado. Façamos uma oração para iniciar. Eterno Deus e bom Pai, nós te agradecemos por este sábado e pelas bênçãos concedidas até a nós. Muito obrigada, Pai, por este sábado que o Senhor nos concedeu. Também esteja agora com a historinha que vamos ouvir, que a mensagem possa ser para o nosso alimento espiritual. Em Jesus te suplicamos. Amém. O título do nosso culto infantil desta manhã é O Profeta Fujão. E como sempre, eu dou-vos a referência bíblica para que lá em casa depois possam também acompanhar com mais detalhes o culto que vamos ouvir nesta manhã. E a referência bíblica está situada no livro de Jonas, dos capítulos 1 a 3. Dos capítulos 1 a 3. E o nosso versículo-chave está no capítulo 1, versículo 9, que eu vou ler agora. Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jesus enviou Jonas para pregar o evangelho em Nínive, que era uma cidade muito violenta e de pessoas más. Então, a princípio, Jonas aceitou. E temos aqui o Jonas, todo felizardo, aceitando a missão de Jesus que foi dada a ele para pregar o evangelho na cidade de Nínive. Mas logo depois, Jonas decidiu mudar de ideias. E mudando de ideias, ele decidiu pegar um barco que ia em direção a Tarsis. E temos aqui o nosso barco, que Jonas pegou em direção a Tarsis, ao invés de Nínive, como tinha dito o Senhor a Jonas. O que é que aconteceu durante a viagem? Durante a viagem, quando tudo parecia estar tranquilo, Deus enviou fortes ventos, rajadas de ventos e o mar estava bem agitado. E os marinheiros começaram a preocupar-se. O que é que se passa? E começaram a fazer o quê? A orar aos seus deuses, à procura de ajuda, a ver se conseguiam pedir a ajuda de Deus, dos seus deuses, nesse caso, para acalmar o mar, para que a viagem fosse um bocadinho mais tranquila. E aí, Jonas estava descansado no porão do barco, a dormir. Então, um dos marinheiros foi indagar Jonas para saber mais sobre o seu trabalho, sobre a sua missão. E então Jonas respondeu o que lemos no início do culto, que está em Jonas 1, versículo 9. Ele respondeu dizendo: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Entretanto, os marinheiros tiveram a ideia de lançar as cargas mais pesadas ao mar, a ver se isso resolveria o assunto durante a viagem. E Jonas teve a ideia de dizer-lhes de o lançarem ao mar. Eles ficaram assustados. O que é que se passa? Porquê? Mas Jonas sabia exatamente porque tinha dado essa ideia de ser lançado ao mar. Então eles pediram o perdão dos seus deuses, como nós já tínhamos dito, porque estavam a ponto de fazer algo muito mau, que é de lançar um ser humano à água. Então foi assim que eles ouviram o que Jonas disse e Jonas foi lançado ao mar. Imediatamente quando ele foi lançado ao mar, sabem o que aconteceu? O mar acalmou-se. O sol abriu, as nuvens estavam brilhantes, o céu estava bem mais lindo depois que Jonas foi lançado ao mar. E logo quando Jonas foi lançado ao mar, Deus enviou um peixe, um enorme peixe, muito mais enorme do que este aqui. A Bíblia não nos diz exatamente se era uma baleia, um tubarão, nós não sabemos, mas um grande peixe engoliu Jonas. Imaginem só o que aconteceu depois disso. Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, de acordo com os relatos na Bíblia, que vocês podem confirmar depois na referência que eu passei. Durante os 3 dias que Jonas passou no ventre do peixe, o que é que vocês imaginam que ele fez? Ele passou esses dias a orar e fez uma oração sincera a Deus. E podemos encontrar nisso no capítulo 2 do livro de Jonas. E ele pediu perdão de todo o seu coração a Deus pela sua desobediência, por ter negado cumprir a missão que a ele foi dada, que era
de ir a Nínive e pregar o evangelho. E Deus ouviu a oração de Jonas. Ele atendeu à sua prece, porque veio do fundo do seu coração. Após os 3 dias e as 3 noites, Jonas foi vomitado pelo peixe na praia. E o que é que ele fez? Depois disso, rendeu-se conta que devia obedecer a Deus e à missão que a ele foi confiada. Então dirigiu-se diretamente à cidade de Nínive. Foi aí pregando o evangelho e dizendo às pessoas da cidade de se arrependerem, de entregarem-se a Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. E com a ajuda do Espírito Santo, as pessoas de Nínive assim entregaram seu coração a Jesus, arrependeram-se dos seus maus feitos e da sua desobediência toda, entregaram-se a Jesus como seu Salvador pessoal. Acredito que vocês vão pautar pela obediência à palavra do Senhor, à missão dada pelo Senhor, e vão também partilhar a mensagem que Jesus tem aos vossos amiguinhos lá da escola, aos vossos amiguinhos da vizinhança. Que Deus abençoe a cada um de vocês lá em casa. Possamos pautar sempre para obedecer a Deus e seguir os caminhos que Deus desejou para nós. Agora queria que nós fizéssemos uma oração para terminar o nosso culto desta manhã. Oremos. Eterno Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos pela mensagem ouvida esta manhã. Possamos a cada instante da nossa vida pautar por obedecer à Tua palavra e obedecer aos Teus preceitos. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Muito bom dia, meus caros irmãos e amigos, um feliz sábado. Hoje nós celebramos o sábado aqui na terra, mas amanhã vai ser lá no céu. Pois o céu preparou um outro repouso para nós. Já é tempo de nós entrarmos nesse outro repouso. Até lá, continuemos firmes, agarrados em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. É um prazer muito grande abraçar-vos aqui em Cabo Verde como aqueles que estão fora de Cabo Verde. Que todos tenham um sábado feliz. Aqueles que ainda não gozam das bênçãos deste dia possam fazer um plano com Deus antes que seja tarde demais e começar a usufruir das bênçãos do sábado aqui na terra e um dia na eternidade. Antes de abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, eu queria convidar-vos a falarmos com Deus, aquele que é o ponto central do nosso culto. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, obrigado por mais um sábado, obrigado pelo privilégio que temos de estar neste dia santo na tua santa casa de oração, para louvar, para bendizer o teu nome, exaltá-lo como Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, nosso Criador e nosso Redentor. Que a tua presença faça sentir neste lugar, que o teu Espírito nos toque, em nome de Jesus agradecidos. Amém. Muito obrigado, caros amigos. Vamos à palavra de Deus. E esta manhã eu vos proponho o texto que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, nos versículos 4 a 6, que este texto nos fala de duas mensagens que são também dois recados para os filhos e para os pais. Estejam atentos, porque esta mensagem, este recado, deve chegar lá onde você está, seja você filho, seja você pai. Escutem. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe.
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pais, agora para vós. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na administração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que recado atual este que o céu envia a cada filho, a cada pai, para que efetivamente bem suceda aos filhos e bem suceda aos pais que educam, disciplinam, admoestam os seus filhos no Senhor. É uma mensagem pesada e implica responsabilidade, porque nós vivemos hoje. É um tempo difícil. E nós encontramos filhos rebeldes, filhos desobedientes. E a pergunta é: de quem é a culpa? Quem é o culpado por termos hoje filhos desobedientes, filhos recalcitrantes? De quem é a culpa? Crianças vítimas ou culpados? Estamos perante uma questão muito polêmica, muito complexa. Quem é o culpado pela existência de filhos problemáticos em casa? Quem é o responsável? A culpa tem sido atribuída a vários fatores. Cada um pensa uma coisa nesta matéria, mas é bom tentar perceber o que está acontecendo com esta nova geração. As coisas não estão bonitas. As coisas não vão bem. Os filhos não estão bem. Pelo menos a maioria. E temos que trabalhar para inverter essa situação. Alguns acham que o culpado é a própria sociedade. Outros acham que os pais são os culpados. Outros ainda dizem que o culpado pode ser as igrejas, os pastores, os líderes religiosos, que não estão a conseguir alcançar os filhos com uma mensagem que transforma. Outros estão confusos, não sabendo de quem é a culpa, a quem atribuir a responsabilidade. Mas o que eu devo dizer-vos é que este problema é real. Este problema existe. Filhos rebeldes, filhos desafeiçoados, filhos problemáticos. Quantos pais descem à sepultura prematuramente, antes do tempo, por causa da desobediência dos filhos? Quantos descem com o coração partido por causa da atitude dos filhos? Como os senhores sabem, os psicólogos, os sociólogos, os líderes religiosos, os responsáveis, as instituições, todos trabalham através da rádio, da televisão, de seminários, workshops, para tentar encontrar uma solução para esse problema. Um problema que afeta. É um fenómeno que afeta tanto os lares, quanto os pais, os jovens, os adolescentes, todos. Todos sofrem com essa situação que precisa, na verdade, ser ultrapassada. O que nós pressentimos hoje é um conflito de gerações. Isto me faz pensar no profeta Eliseu, no profeta Elias. Estes dois homens eram de uma geração diferente. Não eram de uma mesma geração. No entanto, estes dois se encaixaram bem, se relacionaram bem, se deram bem um com o outro, a ponto de Eliseu ter substituído Elias, o profeta, o homem de Deus. Isto tendo em conta o seu relacionamento. Mas hoje nós temos um problema sério na nossa sociedade. A nova geração, geralmente,
não consegue se encaixar com a geração passada, achando que a geração passada é, na verdade, antiquada, ultrapassada. Por que isso acontece hoje? Há vários fatores. O lar hoje mudou de estrutura. Hoje não temos a mesma família que tínhamos há 20, 30 anos atrás. No passado, as famílias se reuniam em torno de um braseiro para contar histórias, para brincar e por aí fora. Diálogo, comunicação. Mas hoje já não. Na era da comunicação, da tecnologia avançada, hoje chega numa sala, cada um tira o seu telefone e entra no seu mundo virtual, acabou-se a história. Não há comunicação presencial. Meus caros amigos, nós temos que inverter essa situação. Eu queria sublinhar agora 3 pontos bem conhecidos que mexem com a estrutura da família. O primeiro ponto é que o amor está se esfriando. Aliás, a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os senhores sabem que o casamento é uma sociedade de per si problemática. É uma sociedade que está em crise. Por quê? Porque o amor se esfriou. Não há mais amor. Há cada vez menos amor. Mas nós somos interpelados a amar. Amar como Jesus amou. A segunda coisa que afeta esta sociedade é o sustento da casa. O sustento da família torna-se cada vez mais problemático. E com a falta de dinheiro, o conflito está armado. E se o dinheiro subjar, também cria problemas no seio da família. E nós encontramos hoje o terceiro ponto, que é filhos sem afeto, sem afeição para com os seus pais, para com os seus irmãos, para com os seus tios, para com as suas tias. Em suma, de uma forma geral, filhos sem afeto para a sua própria sociedade. A convivência entre pais e filhos é cada vez menor. Não há diálogo franco, aberto e transparente, porque os pais também fracassaram, não investindo tempo e tempo de qualidade para estar com os filhos, para brincar com os filhos, para jogar com os filhos, para dialogar com os filhos. Porque os pais estão tão sobrecarregados, assoberbados pelos afazeres da vida. Os dois trabalham porque um salário já não chega. Então, os meninos, as crianças, ficam à mercê da televisão, da internet. Entra no mundo virtual, esquece os próprios progenitores. Meus caros amigos, é o mundo que nós temos hoje. Como são os nossos filhos? A personalidade dos filhos é fruto de uma carga variada de influências. Influências internas e influências externas à família. É o que nós vivemos hoje. Assim, nós encontramos filhos rebeldes, sempre de mau humor, não se entende com os pais, filhos desobedientes, filhos que não acatam as ordens dos pais, filhos que contrariam, na maior parte das vezes, os planos e projetos dos pais, não acatam as ordens e fazem o que querem. Porquê? Têm uma certa liberdade, autonomia. Têm o seu quarto, têm a sua chave, têm o seu telemóvel, têm a sua televisão, têm tudo, têm todo o conforto no seu quarto. Isso cria uma certa independência com a própria família. Nós encontramos também filhos respondões, que discordam de tudo ou quase tudo. Filhos que agridem os pais com palavras. A cor política também traz problemas no seio da família. Encontramos filhos preguiçosos que não trabalham, não estudam, dependem
diretamente dos pais. Isto cria agressividade, cria também delinquência por causa dessa ociosidade. Também existem problemas externos à harmonia da família, nomeadamente o consumismo. A inflação é visível. O salário não acompanha o custo de vida. Há um outro problema. O verbo comprar é o verbo que mais se conjuga em casa. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. É verdade. Outra influência negativa são os meios de comunicação que estão à disposição dos nossos filhos. Isto cria sérios problemas. Os meios de comunicação estão solapando o alicerce da família. Cinema, jornais, revistas, internets e livros. Do ponto de vista espiritual, o que é que precisa ser feito hoje? Os estudos apontam que, numa família onde se pratica uma religião, eu não quero mencionar nenhuma delas, uma religião, e religião vem da palavra latina, religare, é religar o homem ao seu Deus e o homem ao seu semelhante. Onde se pratica uma religião, a probabilidade de separação, de divórcios, de filhos delinquentes, desobedientes, mal-humorados, são menores. Por isso eu apelo e desafio a você que é pai, a você que é mãe. Nós todos, os cabo-verdianos, em particular, e o africano em geral, já nasce. É religioso nato. Precisamos pôr em prática. Isso vai nos ajudar a educar os nossos filhos, a fazer do nosso lar um pequeno céu em miniatura sobre esta terra. Mas é preciso que esta parte espiritual funcione. Filhos problemáticos geralmente não acreditam em nada. Não acreditam. Acham que a religião é um ópio. Acham que a religião é uma utopia. Meus caros amigos, aqui está o cerne da questão. Falta de religiosidade em casa. Alguém escreveu dizendo que a meditação, a leitura da palavra de Deus, a oração é o braseiro onde se aquece o amor. Isto cimenta a amizade entre o marido e a esposa, entre pais e filhos. Filhos problemáticos geralmente não creem em nada. Em todos os meios religiosos, esse mal vem campeando. Os líderes devem trabalhar nesse aspecto para inverter esta situação. Há críticos que dizem que a culpada é a igreja. São os pastores, são os presbíteros, em suma, os líderes religiosos. Os jovens dizem, por sua vez, alegam que há falta de um ambiente adequado no seio da religiosidade. Acham que falta tato no relacionamento líderes jovens. Acham também que o programa da igreja é monótono. Finalmente, os jovens acham que os líderes são muito rígidos, exigentes, para além do que é normal em termos de doutrina. Na verdade, a igreja começa no lar. Meus caros amigos, telespectadores, faça do seu lar um pequeno céu em miniatura sobre esta terra. Faça do seu lar um santuário, lugar onde o nome de Deus é invocado de manhã ao meio-dia e à noite, a toda hora, buscando a direção de Deus. Não é possível ter um lar feliz, vivendo num mundo infeliz. Mas com Cristo é possível. Quando eu e vocês dissermos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, claro, teremos um lar, um lugar mais agradável para se viver sobre esta terra, onde todos se comprazem em estar
ao terminarem o trabalho, ao findarem o dia de labor, voltarem para casa para aquele convívio são, saudável. Mas já que isso não existe, às vezes saem do trabalho, vão para um bar e passam toda a tarde aí, bebendo, jogando. Só vêm a casa na hora de dormir, como se fosse um hotel. Só na hora de comer, como se fosse um restaurante. Mudemos esse paradigma e façamos de cada família uma família feliz nesta terra. Meus caros amigos, quantas vezes os pais têm falhado em vários aspectos na criação dos seus filhos. Há muita falha, há muita lacuna em termos de educação dos filhos. Nós temos que rever estes fenómenos para efetivamente mudar e ajudar na espiritualidade. E dito isto, eu vou ler para vós o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 a 6, que denota a responsabilidade dos pais. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio 6, versículos 4 a 6. A minha Bíblia diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Importante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Estão a perceber? Tu as inculcarás. Inculcar quer dizer, é como se abrisse a cabeça da criança e colocar lá dentro os princípios exarados no santo livro, a Bíblia Sagrada. É o que nos falta hoje. Há um certo grau de desenvolvimento, mas em matéria espiritual nós não estamos avançando. Nós temos uma lacuna. As igrejas têm esse papel preponderante de ajudar as famílias para que possam educar seus filhos no caminho do Senhor. Eu vou ler um outro texto no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6, a minha Bíblia diz o seguinte: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e depois de grande já não mais se desviará dele. Ensina o menino. Em casa, o pai é o sacerdote do lar. A mãe é a sacerdotisa do lar. Os pais devem trabalhar no sentido de ter um tempo de qualidade para manter a comunhão com Deus. Isto vai influenciar pela positiva os filhos, educando-os no temor do Senhor, para serem cidadãos exemplares deste mundo, mas, sobretudo, cidadãos do reino dos céus. Esta é a grande questão que nós temos que encontrar uma solução. Os pais precisam dizer aos filhos, como São Paulo diz no livro de 1 aos Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os pais têm de estar em condições de dizer isto para os filhos. Mas para isto precisam ser pais exemplares. O pai que diz para o filho, o álcool mata. O álcool é contra a saúde, mas na geladeira há toda uma série de bebidas. Há álcool, há tudo aquilo que vocês conhecem. Whisky, vinho, tudo. O cigarro mata, não fume não. Mas em casa o pai manda o menino para ir comprar um maço de cigarro, 2 maços de cigarro por dia. Queimar o dinheiro, gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Isso não serve. O pai tem de ser exemplo. Quando diz você não deve beber álcool, ele não bebe. Você não deve fumar, ele mesmo não fuma. Isto terá um impacto na vida do seu filho. Isto vai impactar pela positiva os seus filhos. E eles serão cidadãos exemplares, modelos aqui nesta terra e um dia na eternidade. Concluindo a nossa conversa, 2 propostas para os problemas que afetam os pais, os filhos, que afetam a família. 2 propostas. A primeira proposta, o diálogo. Deve haver diálogo em casa. Comunicação. Um alto nível de comunicação entre pais e filhos no seio da família.
uma comunicação franca, aberta e transparente. Para isto, os pais, assoberbados pelas exigências da vida, reservem um tempo e tempo de qualidade para estar reunidos, para falar de tudo um pouco, para avaliar os planos e projetos da família. Isto ajuda. É a primeira proposta que eu vos deixo para solucionar esse problema de filhos rebeldes, de mau humor, que não acatam as ordens dos pais em casa. Diálogo. A segunda proposta é a oração. Orar é falar com Deus. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Orar é discutir com Deus a respeito dos nossos problemas, dos problemas do nosso lar. E nós devemos ensinar os nossos filhos a orar. Pai nosso que estás nos céus. É isso, caros irmãos. Acredite se quiser. Mas se você não pôr em prática esses princípios, claro, você não vai conseguir ter um lar estável, equilibrado, em meio a tanta turbulência nesse mundo. Jó, ele é o nosso exemplo. Exemplo de pai que se preocupava com os seus filhos. No capítulo 1 e no versículo 5 nós lemos na Bíblia que Jó se levantava de madrugada para oferecer um sacrifício em favor dos seus filhos. Ele dizia sempre, pode ser que os meus filhos que tinham saído, foram aqui e acolá, tenham cometido algum pecado. Pai, eu ofereço esse sacrifício para o perdão dos pecados dos meus filhos. Que pai exemplar! Que exemplo digno de ser seguido esse do patriarca Jó. Queridos pais, aprendamos a orar pelos nossos filhos, a orar para a nossa família. A primeira oração que sai em casa deve ser, eu recomendo, a oração em favor da família, consagrar a família para o dia de hoje. Meus caros amigos, são dois itens importantes. Esqueçam tudo, mas essas duas propostas, guardem-nas no seu coração. Diálogo e a oração. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não. A matéria não faz a felicidade. O dinheiro não faz a felicidade. Os bens que a família mais necessita não podem ser adquiridos nas lojas, nos supermercados, hipermercados. Não. Notem, os maiores bens que uma família pode adquirir são os maiores bens. Note, a comunhão com Deus, fundamental. 2, o amor, cultivar o amor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Filhos, sede obedientes aos vossos pais. Honre vosso pai e a vossa mãe, porque é o único mandamento com promessa, diz a Bíblia. A terceira coisa, a paz e a harmonia no seio da família. 3 coisas importantes. Maiores bens não são nem o ouro nem a prata, mas a comunhão, o amor, a paz e a harmonia. Que no vosso lar, no meu lar, reinem a comunhão, o amor, a paz e a harmonia. Que Deus ricamente nos abençoe, nos fortaleça, nos livre do mal e salve o nosso lar, a nossa família. Eu vou vos deixar para continuar a saborear o Santo Sábado em família, graças a Deus por este presente, por este legado, ter um dia para estar com a família coletiva, que é a igreja. Vamos orar a Deus pedindo que a nossa fidelidade reine para sempre, até nós entrarmos naquele outro repouso do que fala Paulo no livro de Hebreus. Podemos orar? Santo Deus e bom Pai que estás nos céus, muito obrigado pela tua palavra. Que a tua graça benfazeja repouse sobre nós e que nós possamos ser pais exemplares. Por exemplo e preceitos, nós possamos educar nossos filhos, preparando-os para esta vida e para a vida futura. Não é tarefa fácil, há um choque entre as duas gerações, mas é possível através da implementação da religiosidade, de uma vida de comunhão com Deus em casa. Salve a cada família, salve a cada filho, evite o pior no seio das famílias da terra. São bênçãos e favores que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Mas antes de deixar-vos, eu tenho um presente para vocês.
E vocês vão gostar desse presente. Ele está à vossa disposição. Eu tenho aqui uma Bíblia e quero oferecer a você. Basta ligar para o telefone que está no rodapé. Você pode receber essa Bíblia novinha lá em sua casa, na sua própria residência. Basta ligar numa das ilhas de Cabo Verde e terá acesso a esta Bíblia, o livro que desafia os séculos. Essa Bíblia não vai lhe custar nada, tudo foi pago pela Associação das Igrejas Adventistas de Cabo Verde. Mas eu tenho também este curso bíblico. É um lindo documento que vocês podem extrair para poder compreender a mensagem do amor de Deus. A fé de Jesus. Também pode ser seu, basta ligar. Mas também tenho aqui um outro estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. São instrumentos que vão vos ajudar a compreender a mensagem do amor de Deus. Ligue, experimente e você vai receber em casa tanto uma Bíblia quanto estes estudos bíblicos. Aproveite, porque amanhã pode não haver mais. Portanto, você que não tem a Bíblia, não tem um guia de estudos, basta ligar para o número que aparece no rodapé. Que o Senhor vos abençoe e vos dê um santo e feliz sábado.